Oi gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre termodinâmica. O que é a termodinâmica? A termodinâmica, ela é a área da física que relaciona calor com geração de trabalho, tá? Então, o que a termodinâmica estuda? O termo termo vem de calor e dinâmica de movimento, de trabalho. Então, a gente vai relacionar geração de calor com trabalho, com movimento, tá? Vocês já colocaram a água a ferver lá e quando a gente esquece a água a ferver na chaleira, depois de um tempo que o vapor começa a se formar, esse vapor começa a movimentar a tampa da chaleira? Então, isso é a termodinâmica. Lá no início, no advento da termodinâmica, né, que foi o que deu o surgimento da Revolução Industrial, foi por causa da termodinâmica, do advento da termodinâmica que foi possível a Revolução Industrial. Eles observaram isso, né, que esse vapor aquecido ele conseguia movimentar qualquer estrutura que tivesse no seu redor, próxima de você, né, ou um pistão, ou uma roda, ou um catavento, um redemoinho, ok? E aí eles decidiram, né, estudar esse processo e ver como que a gente podia aproveitar esse calor, esse movimento desse gás aquecido para gerar trabalho, para gerar movimento, tá? Então, basicamente, isso é a termodinâmica. Ela vai explicar como que essas Maria-Fumaça funcionam, como que as máquinas térmicas em geral funcionam, tá? Então, basicamente, tem uma fornalha, onde vai ser a tua fonte de calor, um recipiente, um reservatório com água. Esse calor que você fornece aqui, lenha, carvão, seja lá o que for, vai fazer com que essa água vire vapor. Esse vapor vai girar um pistão, uma manivela que estiver conectado a ele, vai fazer o movimento da roda aqui, por exemplo. Tem esse outro sistema aqui também, que consegue girar esse motorzinho, esse rotorzinho, e basicamente isso é a termodinâmica. A gente consegue gerar movimento, gerar trabalho a partir do calor, ok? Antes de começar propriamente a termodinâmica, o estudo da termodinâmica, as leis da termodinâmica, a gente precisa estudar o comportamento dos gases, tá? Então a gente precisa estudar os gases, estudo dos gases. Gases são fluidos facilmente compressíveis. Eles não apresentam forma nem volume definido, como a gente já falou lá quando a gente falou de mudança de fase. Eles são constituídos por moléculas de dimensões inferiores às distâncias entre elas, né? Ou seja, o tamanho das partículas é muito menor do que a distância entre elas. O movimento do gás, das partículas que compõem o gás, das moléculas que compõem o gás, ele é caótico e ele causa choque entre as partículas e entre as paredes do recipiente que contém o gás, tá? Então, basicamente, isso são os gases. Para estudar o gás, para estudar os gases, foi desenvolvido um modelo teórico que é chamado de gás ideal ou gás perfeito, e aí para ele são válidas as seguintes afirmações. O movimento das moléculas que compõem esse gás é caótico. Os choques entre as moléculas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos. O que isso significa? Esses choques entre as partículas, entre as moléculas e as paredes, não vão fazer com que o gás perca energia, ok? Então ele se bate ali, mas ele não perde energia por isso, tá? Não existe força de atração entre as moléculas e a força gravitacional sobre elas é desprezível. O diâmetro da molécula é desprezível comparado à distância média entre elas. Isso tudo são suposições que fazem parte do modelo teórico, tá? Afirmações que fazem parte do modelo teórico chamado gás ideal, ok? Para um gás ideal, vale as condições normais de pressão e temperatura. Então, o que são condições normais de pressão e temperatura? Chamada de CNTP. Então, se vocês ouvirem, o gás está nas condições de CNTP, ele está em condições normais de pressão e temperatura. Isso significa que a pressão dele é de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, ok? Para um gás ideal, a gente sempre vai considerar que ele está nas condições normais de pressão e temperatura, na CNTP. Bom, vamos analisar
as transformações que podem acontecer num gás, tá? Como que a gente define o estado de um gás? O estado de um gás, ele é definido pelas suas variáveis de estado. O que são variáveis de estado? A gente consegue definir o estado de um gás pela sua pressão, pelo seu volume e sua temperatura. Essas três grandezas a gente chama de variáveis de estado, tá? Então, as variáveis de estado de um gás são a pressão, o volume e a temperatura. A gente define o estado de um gás pela pressão que ele se encontra, pelo volume que ele ocupa e pela temperatura que ele está, ok? Volume é o espaço ocupado pelo gás, a pressão está relacionada com as colisões entre as paredes do recipiente, então quanto mais colisões as moléculas do gás tiver com o recipiente, maior vai ser a pressão. E a temperatura está relacionada com a energia cinética das moléculas. O que é a temperatura? A temperatura é a agitação das partículas, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação, ou seja, maior a energia cinética das partículas, ok? Muito bem. A gente diz que um gás sofreu uma transformação quando qualquer uma das três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, se altera, tá? Geralmente, a gente fixa uma variável de estado e faz variar as outras duas, ok? Então, dessa forma, os tipos de transformações que podem acontecer são só um pouquinho. Transformação isotérmica. Iso significa igual, térmica, temperatura. Então, uma transformação isotérmica, a temperatura é igual, a temperatura é constante. Então, numa transformação isotérmica, a gente mantém a temperatura constante, faz variar a pressão e volume. Transformação isobárica, bárica, pressão. Então, a pressão é constante. Então, numa transformação isobárica, a gente mantém a pressão constante, faz variar o volume e a temperatura. Transformação isovolumétrica. Volumétrica, volume. Então, o volume é constante. O que varia é a pressão e a temperatura. E nós podemos ter ainda uma transformação adiabática, onde não há troca de calor, ok? Muito bem, então vamos ver como que é uma transformação isotérmica. Numa transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então, vamos supor uma massa de gás com volume V e uma pressão P. E a gente mantém a temperatura constante, não esqueçam isso. Nesse ponto aqui, a gente está mantendo a temperatura constante. Se a gente diminui o volume do gás, o que vai acontecer? Pense, você tem um gás que está num determinado volume com uma determinada pressão. Quando você diminui o volume, o espaço para essas moléculas que estão ali desse gás se movimentar vai ficar menor. Se o espaço é menor, a colisão com as paredes vai ficar maior, ou seja, a pressão é maior, ok? Porque a pressão está relacionada com essas colisões com as paredes do recipiente. Então, se eu diminuo o volume, a pressão vai aumentar, certo? Então, a gente observa que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Se o volume diminui, a pressão aumenta. E o contrário também, se o volume aumenta, a pressão diminui, certo? Isso é chamado, essa lei é chamada de lei de Boyle. Então, a lei de Boyle diz que em uma transformação isotérmica, a pressão de uma certa massa de gás é inversamente proporcional ao volume ocupado pelo gás. Matematicamente, a pressão vai ser igual a uma constante dividido pelo volume, ok? Porque é inversamente proporcional. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Se eu passar esse volume que está dividindo aqui para lá, ele vai passar multiplicando. Então, eu tenho que o produto pressão vezes volume é igual a uma constante, ok? Essa é a lei de Boyle. A pressão vezes o volume é igual a uma constante. Então, se eu tiver uma transformação, inicialmente eu estou no estado 1,
com um volume 1 e uma pressão 1, ok? E aí eu comprimo esse meu êmbolo, tá? Vamos supor que o meu gás esteja dentro dessa seringa. Isso aqui é o estado 1, isso aqui é o estado 2. Então, no estado 1 eu tenho um volume 1, uma pressão 1. Aí eu comprimo isso daqui. E aí o volume passa para V2 e a pressão passa para P2, ok? A relação entre o produto PV no estado 1 e 2, ela é igual, ou seja, a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 é igual à pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2, ok? Essa é a lei de Boyle, certo? Muito bem. Essa curva aqui, onde eu representei aqui essa mudança da pressão e do volume, esse gráfico da pressão e do volume forma essa curva aqui. Essa curva é chamada de isoterma. Por que ela é chamada de isoterma? Porque durante toda essa curva aqui, em cada ponto aqui, a temperatura dela não muda, a temperatura dela é a mesma, ok? Quando a gente aumenta a temperatura, o produto PV aumenta também. E aí essas isotermas se afastam da origem. Ou seja, quanto mais afastado do eixo aqui, maior é a temperatura. Quanto mais próximo, menor a temperatura. Então, aqui essa curva aqui, a temperatura 2 é maior que a temperatura 1, por exemplo. Ok? E o que acontece? Como que a gente define uma transformação isobárica? Isobárica, então a pressão é constante, ok? A pressão é constante. Eu vou manter a pressão constante, vou fazer variar temperatura e volume. Então vamos supor que a gente tenha uma massa de gás num cilindro com êmbolo mantendo a pressão constante. Quando a gente aquece o sistema, as moléculas do gás elas vão se agitar mais. E aí, essa agitação vai fazer com que aumente o choque das paredes com o recipiente, ok? Como eu quero esse aumento dos choques, então vai aumentar a pressão. Como eu quero que a pressão seja constante, para que ela seja constante, eu vou ter que aumentar o volume. Ou seja, essas partículas elas vão fazer com que o êmbolo seja jogado para cima. Elas vão deslocar o êmbolo para cima, aumentando o volume. E aí vai haver um equilíbrio entre a pressão interna e a pressão externa, ou seja, a pressão vai ser constante. O que isso significa? Significa que se eu aumento a temperatura, o volume vai aumentar também. E esse aumento é proporcional, ok? Quando aumenta a temperatura, aumenta o volume também. Essa é a chamada lei de Gay-Lussac, tá? Então, aqui tem o esquema que eu falei. Nós temos inicialmente um gás com pressão constante dentro de um recipiente que tem um êmbolo móvel, então aqui um pistão móvel. Quando eu aumento a temperatura, vai aumentar a agitação dessas partículas, isso vai fazer com que elas aumentem o êmbolo, joguem esse êmbolo para cima para aumentar o volume, ok? Então, a lei de Gay-Lussac diz: em uma transformação isobárica, o volume ocupado por uma dada massa de gás é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, V sobre T é igual a uma constante. Um ponto muito importante quando a gente fala sobre estudo dos gases. Aqui, a temperatura sempre vai ter que ser a temperatura absoluta. Sempre que a gente fala em temperatura, quando está falando de gás, a gente fala da temperatura absoluta. O que isso significa? Que essa temperatura tem que ser em Kelvin, ok? A temperatura, quando a gente está estudando gases na termodinâmica, tem que ser sempre em Kelvin, certo? Senão não vai dar certo os cálculos, tá? Muito bem. Se eu fizer um gráfico do volume pela temperatura, eu vou ter uma reta, ok? Por que eu vou ter uma reta? Porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se eu estou aqui inicialmente no estado 1 com volume 1 e temperatura 1 e vou para o estado 2 com volume 2 e temperatura 2, essa razão
V1 sobre T1 vai ser igual à razão V2 sobre T2, ok? Lei de Gay-Lussac. E agora vamos falar sobre a transformação isométrica, isovolumétrica, isocórica, tá? Ela tem vários nomes, mas é tudo quando a gente mantém o volume constante. Então, o que acontece se eu mantenho o volume constante e faço aumentar a temperatura? Quando a gente aumenta a temperatura e o volume está igual, imagine, você tem um negócio que está dentro de um espaço e você aumenta a temperatura. Então, vai aumentar a agitação dessas partículas, elas vão se chocar mais com as paredes do recipiente, ou seja, vai aumentar a pressão desse gás, certo? Então, se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão também. Essa é a chamada lei de Charles. A volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura, ok? E aí, matematicamente, a razão P por T é igual a uma constante. Se eu fizer um gráfico da pressão pela temperatura, de novo eu vou ter uma reta, porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Se eu estou no estado 1, com pressão 1 e temperatura 1, e vou para o estado 2, com pressão 2 e temperatura 2, a razão entre esses dois estados, ela permanece igual, ou seja, P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2, ok? Exemplo. O gráfico ilustra uma isoterma de uma certa quantidade de gás que é levado do estado A para o estado B. Determine a pressão do gás no estado B. Então, se eu estou falando de isoterma, significa que essa é uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura no estado A vai ser igual à temperatura no estado B. Que informações a gente tem no estado A? No estado A pressão é de 6 atm e o volume é de 3 litros, ok? No estado B, a pressão é o que eu quero descobrir e o volume é de 10 litros. Se a transformação é isotérmica, eu vou usar a lei de Boyle. E a lei de Boyle diz que a pressão em A vezes o volume em A vai ser igual à pressão em B vezes o volume em B. Pressão em A, 6 atm, volume em A, 3 litros. Pressão em B, o que eu quero descobrir, volume em B, 10. 6 vezes 3, 18, igual a pressão em B, que eu quero descobrir, vezes 10. Esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 18 por 10 dá 1,8. Então, a pressão no ponto B vai ser de 1,8 atm, ok? Isso faz sentido, né? 1,8 está aqui, está abaixo de 6, faz sentido, certo? E o que é uma transformação adiabática? Que faltou a gente falar, né? Uma transformação adiabática é uma transformação onde não há troca de calor. Na prática, uma transformação adiabática vai acontecer quando ela for rápida o suficiente para fazer com que o sistema não troque calor entre si, ok? Equação dos gases ideais. Existe uma forma de relacionar as três variáveis de estado. Até agora a gente falou da lei de Boyle, a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac. Cada uma dessas mantinha uma fixa e relacionava as outras duas. Existe uma forma de relacionar as três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura, ok? Essa forma é chamada de equação dos gases ideais, tá? Então, vamos considerar que a gente tem uma amostra de gás no estado inicial e, antes de atingir o estado final, ela passa por um estado intermediário, tá? Então, nós temos o seguinte. No estado inicial, ela tem essas condições de pressão e volume e temperatura, P1, V1, T1, e aí ela sofre uma transformação isocórica a volume constante para um estado intermediário, onde ela vai ter uma temperatura T', pressão 2 e temperatura T', ok? E depois ela sofre uma outra transformação, agora isobárica, para o estado final, e aí vai ter as pressão 2, volume 2
temperatura 2, tá? No estado inicial, ela vai sofrer uma transformação isocórica, né? Então, eu vou usar essa lei aqui, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que nesse caso, a temperatura 2 é T', ok? Se eu isolar esse T' aqui, T' vai para cima, P1 vem para baixo e T1 vai para cima. Então, T' é P2 vezes T1 dividido por P1. Guardem essa equação 1 aqui, tá? E aí, vamos analisar a segunda transformação, que é uma transformação isobárica. Se a transformação é isobárica, então, eu vou usar V1 sobre T1, que nesse caso aqui é T', é igual a V2 sobre T2. Isolando V1 aqui, V1 vai ser V2 vezes T' sobre T2. Se eu substituir aquela equação 1, que tem a expressão do T' nessa equação 2, a gente consegue chegar nessa relação aqui. P1 sobre P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa é a chamada equação geral dos gases ideais, ok? Essa equação, ela relaciona as três variáveis de estado, P, V e T, certo? Exemplo. Determinada massa de gás em um estado inicial A sofre as transformações indicadas no diagrama. Determine TB e VC. Então, eu tenho uma amostra de gás que inicialmente está nesse ponto A aqui. Então, nesse ponto A, ela tem a pressão de 6 atm, o volume de 2 litros e a temperatura de 200 Kelvin, ok? Então, estado inicial A. Aí, depois ela passa para um estado intermediário B e depois para o estado final C, tá? Eu quero saber qual é a temperatura no estado B. No estado B, observem que aqui ela sofreu uma transformação isobárica, né? De A para B, tá? Quais são os dados, quais são as características no estado intermediário B? A pressão é 6 atm, o volume é 4 litros e a temperatura que eu quero descobrir. Então, eu vou partir da equação dos gases ideais. PA/VA sobre TA igual a PB/VB sobre TB. Pressão em A, 6. Volume em A, 2 litros. Temperatura em A, 200 Kelvin. Pressão em B, 6. Volume em B, 4. Temperatura em B é o que eu quero. Tem 6 dos dois lados, então cancelo 6. O TB sobe, o 200 sobe e o 2 desce. Então, TB vai ser 4 vezes 200 dividido por 2. Então, TB igual a 400 Kelvin, ok? Então, a temperatura nessa isoterma aqui é de 400 Kelvin. Agora, para descobrir quanto que é o volume em C. Em C, quais são as características no ponto C? A pressão é de 3 atm, o volume em C é o que eu quero descobrir e a temperatura é a mesma que B, porque está na mesma isoterma. Então, é 400 Kelvin, que foi que a gente descobriu agora. Partindo de novo da equação dos gases ideais, PB/VB sobre TB vai ser igual a PC/VC sobre TC. Pressão em B, 6 atm, volume em B, 4 litros. Temperatura em B, 400. Pressão em C, 3 atm, volume em C, que eu quero descobrir. Temperatura em C, 400 também. Tem 400 dos dois lados, então cancela. 6 vezes 4, 24. Esse 3 que está multiplicando, passa dividindo. 24 por 3, 8 litros. Ou seja, o volume no ponto C vai ser de 8 litros. Ok? Muito bem. E existe uma equação mais geral ainda que relaciona, além das variáveis de estado PVT, relaciona a massa do gás também. Essa equação é chamada equação de Clapeyron, ok? Então, para analisar a equação de Clapeyron, a gente precisa relembrar algumas coisas. Primeiro, o mol de qualquer gás possui o mesmo número de moléculas que é o chamado número de Avogadro, ou seja,
O mol é a quantidade de molécula que tem nesse gás. Ele tem o valor de 6,023 vezes 10 na 23 moléculas. Isso é o mol, essa é a definição de mol, ok? Molécula grama, o mzão, é a massa em gramas de 1 mol, ou seja, é a massa de 6,023 vezes 10 na 23 moléculas. Isso é a massa grama, chamada também de massa molar, ok? E o volume molar é o volume ocupado por 1 mol de gás. Nas condições normais de pressão e temperatura, o volume molar de um gás ideal é 22,4 litros. O volume V de um gás pode ser expresso pelo produto do número de moléculas pelo volume molar. Então, o volume de um gás qualquer é igual a N, que é o número de moléculas, ou seja, o número de mol, vezes o V0, que é o volume do mol. O número de mols de uma determinada massa é dada por o número de mols N é igual a Mzinho sobre Mzão, onde Mzinho é a massa do gás e M é a massa molar do gás, ok? Então, vamos considerar uma transformação de uma massa de gás de um estado PVT para um estado definido pelas condições normais de pressão e temperatura, P0, V0, T0. Aplicando a equação geral dos gases, a gente chega aqui. PVT é igual a P0, V0, T0. Se a gente considerar o volume molar do gás como sendo, ao invés de usar o volume do gás V0, como sendo considerar o volume N vezes o volume molar, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ok? Se a pressão inicial, o volume inicial, se a pressão 0, o volume 0, a temperatura 0 são constantes, logo, essa relação aqui, P0 vezes V0 sobre T0, também é uma constante. Então, eu vou chamar isso daqui de uma constante qualquer, R, e é uma constante. E aí, PV sobre T é igual ao M, que sobrou aqui, vezes uma constante, ok? Vou passar esse T que está dividido para o outro lado multiplicando. E aí, a gente chega nessa relação aqui, que é a pressão do gás vezes o volume dele vai ser igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura do gás. Essa é a equação de Clapeyron, ok? Onde esse R é chamado de constante universal dos gases ideais, tá? Então, ela é chamada de constante universal porque ela vale para todos os gases ideais, tá? O valor dela no SI é 8,31 Joule por mol Kelvin no SI e 0,082 atm litro por mol Kelvin se a pressão estiver em atm e o volume em litros, tá? Então, para usar essa constante, você tem que ver bem direitinho como que tá as suas unidades. Se a pressão está em atm e o volume em litro, você usa 0,082. Se tá tudo em unidade do SI, 8,31, ok? Sempre lembrando que a temperatura não importa qual unidade você vai usar. A temperatura tem que estar sempre com a unidade do R, né? Mas a temperatura tem que estar sempre em Kelvin, ok? Muito bem. Exemplo. Um volume de 8,2 litros é ocupado por 64 gramas de gás de oxigênio, a temperatura de 27 graus Celsius. Qual é a pressão no interior do recipiente? Use 1 mol de O2, 1 mol de oxigênio igual a 32 gramas. E R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Tá, então vamos tirar os dados do problema primeiro. O volume do gás, 8,2 litros, a massa, 64 gramas, a massa do gás, a massa molar, que é o que ele diz ali, ó, use 1 mol de O2 igual a 32 gramas. Então, a massa molar, 32 gramas. E a temperatura
é 27 graus Celsius. Ele está em Celsius, mas a gente não pode usar em Celsius. A gente tem que sempre usar em Kelvin. Para transformar de Celsius para Kelvin, soma 273. Então, 27 mais 273, a temperatura é de 300 Kelvin. E o número de mols é a massa do gás dividido pela massa molar. A massa do gás é 64, dividido pela massa molar, que é 32. Então, o número de mols é 2 mols, ok? Então, aplicando a equação de Clapeyron, P é o que eu quero descobrir, V é 8,2, N é 2, R 0,082 e T 300 Kelvin. Fazendo essa conta aqui, multiplicando isso e dividindo isso daqui, a gente chega que a pressão desse gás vai ser de 6 atm, ok? Muito bem, aguardem que logo teremos mais uma aula. Tchau, bons estudos!